todas as vezes que utilizamos o tempo para ajudar, removemos montanhas de dor do nosso karma. Mentor Bezerra de Menezes, psicografado por Irene Arteaga, dia 13/10/2022. Vida contada cronologicamente do mentor Adolfo Bezerra de Menezes. Em 29 de agosto, nasce no Riacho do Sangue, Ceará, sendo batizado com o nome de Adolfo. Ingressa na escola pública da Vila do Frade, tendo recebido num período de 10 meses lições de leitura, escrita e contas até os limites máximos oferecidos pelo preceptor que o acompanhava nessa fase inicial de sua instrução. Em virtude da perseguição feita aos liberais, grupo do qual fazia parte Bezerra de Menezes, transfere-se para a província do Rio Grande do Norte, matriculando-se na aula pública de latinidade situada na Vila da Maioridade, atualmente Cidade Martins. Contando apenas 15 anos de idade, passa a substituir algumas vezes o professor nas aulas de latim. Retorna à província cearense, passando a morar em Fortaleza. Ingressa no Liceu, concluindo seus estudos preparatórios na condição de primeiro aluno daquela instituição de ensino, sob o acompanhamento de seu irmão mais velho, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, à época professor e membro do Conselho da Instrução Pública do Liceu e atuante tanto na política como na liderança católica da capital. A 5 de fevereiro, viaja ao Rio de Janeiro com o objetivo de cursar a Faculdade de Medicina. Com muito sacrifício, passou a pagar os seus estudos, dando aulas de filosofia e de matemática. Integra-se no Hospital de Santa Casa da Misericórdia como auxiliar do cirurgião Dr. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Doutora-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo a tese Diagnóstico do Cancro, notabilizando-se por manter sempre a nota máxima em seus exames anuais. Solicita sua entrada no Corpo de Saúde do Exército, candidata-se para membro titular da Academia Imperial de Medicina, desenvolvendo a pesquisa, algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento, sendo apossado em uma sessão de 1º de junho. Neste ano, passa a colaborar na revista Sociedade Físico-Química. Disputa uma vaga de lente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina. É o momento assistente de Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, assumindo esta condição de segundo cirurgião-tenente. E ainda neste mesmo ano, 6 de novembro, casa-se com Maria Cândida de Lacerda, uma união conjugal da qual se resultaria 2 filhos. Passa a atuar como redator dos Anais Brasileiros de Medicina, da Academia Imperial de Medicina, atividades que exerceu até o meados de 1861. Tendo em vista a insistência dos moradores da freguesia de São Cristóvão, inicia-se a sua atividade política, candidatando-se ao cargo de vereador da Ilustríssima Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É empossado vereador municipal pelo Partido Liberal, tendo que pedir demissão do cargo de secretário interino do Corpo de Saúde do Exército, em vista da pressão feita pelos opositores que tentavam impugnar a sua candidatura, alegando a sua condição de um médico militar. Em 24 de março, falece a sua esposa, Maria Cândida de Lacerda, deixando-lhe com 2 filhos. É reeleito para o cargo de vereador de 1864 a 1868. Apesar de toda a oposição sofrida no período anterior, de 1861 a 1863, defendendo
a proposta da municipalidade. Nesta fase de sua atuação política, chegou a ocupar diversas vezes a função de presidente interino da Câmara Municipal da Corte. Casa-se em segunda núpcias com Dona Cândida Augusto de Lacerda Machado. Desse enlace matrimonial resultam-se 7 filhos. É eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, tendo exercido o cargo com bastante habilidade política e em vista da oposição sofrida pelos seus próprios chefes do seu partido e pelo ministério, somente deixando essa posição quando a dissolução da Câmara dos Deputados por ocasião da subida dos conservadores ao poder. Publica um estudo sob o título A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-las sem dano para a nação. A obra era oportuna, tendo em vista a intensificação do movimento abolicionista naquele ano. Começa a escrever neste período semanal Sentinela da Liberdade, até 1870, defendendo os ideais liberais, usando o pseudônimo Frei Gil. E durante esse período, seus artigos também se destacavam ao jornal A Reforma. Na condição de diretor da Companhia Arquitetônica, abre o Boulevard em 28 de setembro, no bairro de Vila Isabel. Após 4 anos afastado da política, retorna suas atividades, novamente como vereador. Exerce a função de presidente da Companhia Cares Urbanos, em São Cristóvão. Foi exatamente neste ano que recebeu das mãos do seu amigo, Dr. Joaquim Carlos Travassos, o Livro dos Espíritos, obra que modificara por inteiro o rumo da sua existência carnal. Torna-se presidente efetivo da Câmara Municipal da Corte. Com a volta dos liberais ao poder, é novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885, chegando a criar neste período a Companhia de Estrada de Ferro Macaé e, ao mesmo tempo, evitando-se esforços para a construção da via férrea de Santo Antônio de Pádua. E ainda neste ano teve o seu nome incluído na lista senatorial do Ceará. Recebe o seu retrato a óleo em tamanho natural, obra do pintor Augusto Rodrigues Duarte, como uma homenagem dos súditos portugueses residente na corte. Pronuncia discursos na Câmara dos Deputados, quando ressalta que nunca obtivera favorecimentos políticos ao exercício de suas atividades, devendo sempre e somente ao povo e à posição até então a ele ocupada. Participa de extraordinária reunião espírita, onde, através do médium receitista João Gonçalves do Nascimento, é curado de uma dispepsia de natureza nervosa. Retira-se da política, quando ocupava a posição de presidente da Câmara e de deputado-geral pelo Distrito da Corte. Apesar disso, teria seu nome cotado numa lista tríplice para senador pelo Rio de Janeiro e ainda antes do golpe republicano. Pronuncia-se no grande salão da Guarda Velha, em 16 de agosto, o seu discurso de conversão ao espiritismo, diante do seleto grupo social que contava com mais de 1.500 pessoas. Fato que alcançaria grande repercussão, tendo em vista a alta popularidade por ele já assim alcançada. Começa a escrever uma série de artigos, divulgando a doutrina espírita, usando o pseudônimo Max, atividade que se propagara aos períodos periódicos do Jornal do Brasil, em 1895, a Gazeta de Notícias, de 1895 a 1897. Também em O Paz, período dirigido pelo Quintino Bocaiúva, e que no Reformador
o órgão da Federação Espírita Brasileira. Lança um romance espírita sob o nome de A Casa Assombrada, descrevendo inúmeros acontecimentos de sua vida. Na condição de presidente da Casa de Ismael, Federação Espírita Brasileira, introduz o estudo semanal e sistemático de O Livro dos Espíritos, atividade realizada no Salão da Federação Espírita Brasileira. Atuando na vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, traduz o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, publicando-se-o em 1892. Participa-se de representação em defesa do Espiritismo, junto ao Congresso Nacional. Atua como diretor efetivo do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil. Assume a presidência da Federação Espírita Brasileira pela segunda vez, direcionando seus esforços no sentido de dar às atividades da FEB uma orientação evangélica, a fim de resumir os espíritos sobre os princípios do amor e da fraternidade. Planeja a introdução de mais uma sessão semanal de estudo de O Livro dos Espíritos, fato que se efetivou apesar de ter sido ele abatido por uma congestão cerebral. Volta à pátria espiritual no dia 11 de abril, às 11h30, no Rio de Janeiro, cumprindo sua missão, e não obstante a sua posição espiritual. Permanece junto ao orbe terreno, atuando como inspirador do espiritismo no Brasil e no mundo. Saber não é só para ficar no nosso intelecto, é para aplicarmos e ajudarmos uns aos outros.